Olá, começando mais um podcast lá do B da Notícia, programa de hoje bem interessante. Estamos recebendo aqui com a maior alegria nos estúdios do Portal de Notícias 24 Horas, Dom Luiz Fernando Lisboa, vossa reverendíssima. Eu falei nos bastidores que eu queria falar essa palavra. Obrigado. Com todo respeito, Dom Luiz, obrigado pela sua presença. Obrigado, Basílio, é uma alegria também estar aqui pela primeira vez e podemos conversar um pouco e quem sabe dar uma resposta às suas curiosidades. E são muitas, viu, Dom? Então tá bom. Vamos começar então falando um pouco de quem é Dom Luiz, né? O pessoal da Diocese de Cachoeiro, que abrange aí, acho que 27 municípios, se eu não me engano. 27, né? Uhum. Já tem um conhecimento maior, que sou uma pessoa muito querida, né? E bem conhecido, que eu vejo que o senhor roda aí todas as cidades, né? Todas as paróquias, que a gente acompanha aí pelo site da Diocese. Uhum. Mas a nossa audiência, muita gente não sabe. Então, onde o senhor é? Sou mineiro? Eu já tinha de mineiro. Não sou Fluminense. Fluminense. Eu nasci... Mas torce pro Flamengo, fala a verdade. Não, torço pro Fluminense. Sou fluminense, nasci em Valença, na cidade de Valença, mas com 9 anos fui para Osasco, São Paulo. Meu pai faleceu muito cedo, quando eu tinha 5 anos. Minha mãe ficou com 12 filhos. Nós somos 12, e aí os mais velhos já começaram a trabalhar, foram para São Paulo, e depois fomos os pequenos todos juntos e fomos morar em Osasco. E foi ali em Osasco que eu entrei no seminário. Minha vocação vem desde criança, desde os 5, 6 anos. Eu já percebi aquilo, né? Eu gostava muito do padre que ia visitar a nossa comunidade. A gente morava na roça. E a nossa capelinha lá da roça, o padre visitava uma vez por mês e sempre almoçava lá em casa. E ele era um padre muito simpático, bonachão, bastante gordo, né? Aqueles das historinhas, né? Isso, E era muito, assim, aberto, brincalhão com todo mundo, com os adultos, com as crianças também. Então isso me motivou. E depois, durante o tempo da adolescência, eu tentei afastar isso, né? Como acontece com todo adolescente, né? Mas quando Deus chama, ele fica insistindo até que a gente diga um sim. E com 19 anos, então, entrei para o seminário lá em Osasco, nos Passionistas. Eu sou de uma congregação dos missionários passionistas. Quanto tempo, curiosidade minha, Dom Luiz? Dom Luiz que é bispo, até falar que eu apresentei aqui, não sei se eu cheguei a falar que ele é o bispo da Diocese de Cachoeiro. Se eu já falei, estou repetindo, a memória está curta. Mas quanto tempo Dom Luiz, para a pessoa se tornar padre? Formação. Bom, tipo de formação. Certo. Normalmente é assim, depois do ensino médio, a pessoa faz 1 ano de propedêutico, que é 1 ano de adaptação e de reforço aos estudos. Então, reforço na língua portuguesa, aprende alguma língua estrangeira e tem algumas aulas internas para fazer uma preparação para o seminário. Depois faz 2 cursos superiores, filosofia pura, né, e teologia. Então, filosofia normalmente 3 anos, teologia 4 anos e depois ainda tem 1 ano de estágio. Então, contando ao todo, são cerca de 9 anos depois... Igual curso de medicina, né? Mais ou menos. É quase isso. Uhum. Doutor, ou um pouquinho mais que isso. Dom Luiz, o senhor esteve agora recentemente, né, vamos chegar na pauta mais atual, né? Em Portugal, lá participando da Jornada Mundial da Juventude, que teve a presença do Papa Francisco lá. Sim. Queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência como que foi, né? O que significa essa jornada para a Igreja Católica? Certo. As Jornadas Mundiais, elas começaram no ano de 1996, com o Papa São João Paulo II. A primeira jornada foi em Roma, a segunda foi na Argentina, depois ela foi passando pelos vários continentes, na Europa, na Ásia, e essa última nós tivemos no Brasil em 2013, eu lembro, justamente logo depois da eleição do Papa Francisco. Papa Francisco. Logo ele foi eleito em março, e em julho nós tivemos a jornada aqui em 2013. Depois de 2013 teve a jornada na Polônia, depois no Panamá e agora foi em Lisboa, novamente no continente europeu. Essa jornada foi
muito bonita. Foi muito bonita. Não teve o número de participantes que teve o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro chegou a 3 milhões e meio. Mas por ser na Europa, pós-pandemia, o número foi muito, muito significativo. Nas celebrações maiores da jornada, falava-se em 1,5 milhão de jovens. Então vieram jovens de todas as partes do mundo e foi uma jornada espetacular, porque o Papa, do alto dos seus 86, quase 87 anos, ele foi capaz de dialogar com a juventude e prender a atenção da juventude. Ele deixou de lado o discurso que ele tinha escrito e fez uma conversa, uma catequese. Esse Papa é pop. Com certeza. E muito querido pela juventude. Todo o tempo das celebrações, ele andava, percorria as ruas, onde estava toda aquela multidão, percorria as ruas, os jovens então se aproximavam dele, e aqueles gestos que ele faz sempre de abençoar uma criança, de chegar até uma pessoa que tem necessidades especiais. Vários gestos dele marcaram muito os jovens. E foi impressionante nos momentos de oração, da Via Sacra, da adoração ao Santíssimo, o silêncio que a juventude fez. Então, e a emoção, né? O visual da jornada foi muito bonito, um corpo de balé muito bem preparado, ensaiado. Então, além da mensagem que era profunda, também o visual, o olhar, o bonito, o belo. Então isso impactou a juventude e prendeu totalmente a atenção da juventude. Aliás, essas jornadas, né, elas têm essa função também de aproximar, né, de resgatar a juventude para o cristianismo, né, para o seio da igreja. Né? Na verdade, até o objetivo não é trazer para a igreja, não é isso, é ajudar a juventude. Não ter aquela função de catequese. Exato, né? É uma catequese assim, humana, não é? Espiritual, humana, no sentido da pessoa se valorizar. Ele disse várias vezes para a juventude, repetir aquilo que Jesus fala no Evangelho: não tenhais medo. Não deixem que roube de vocês a esperança. Não deixem que roube de vocês a alegria. Não é? Então ele foi incentivando os jovens e dizendo que os jovens não são o futuro da igreja, nem da sociedade, são o presente. Então, capacitando, dando aos jovens um protagonismo que eles devem ter na igreja. E incentivando a nós adultos, que nós procuremos acolher a juventude, dar espaço para a juventude, e ao mesmo tempo ele dizia para a juventude: procurem o vosso espaço, lutem pelo vosso espaço, tanto na igreja como na sociedade. Então essa catequese que o Papa foi fazendo foi muito importante. E depois nós tivemos 3 manhãs de catequese. Na jornada, os bispos, uma parte dos bispos fazem o papel de bispos catequistas. Então os jovens eram reunidos nas paróquias, nas partes da manhã, por língua. Então os de língua portuguesa, brasileiros, portugueses, moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, reunidos, então, 3 manhãs de catequese. E nessa jornada acrescentou-se algo novo, pela primeira vez, que foi catequese sobre a doutrina social da igreja. No primeiro dia, por exemplo, foi uma catequese sobre o cuidado da nossa casa comum. O cuidado que nós devemos ter, o cuidado com a natureza. Então, apresentou-se o documento do Papa Laudato Si, que justamente fala sobre isso. O segundo dia da catequese foi sobre que nós somos todos irmãos, que nós devemos ter uma amizade social, devemos dar importância para a fraternidade universal. E aí apresentou-se o documento, a encíclica do Papa, Fratelli Tutti. Todos irmãos, somos todos irmãos e irmãs uns dos outros. E no terceiro dia, a misericórdia. Deus é misericórdia. Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre a todos. Então foi um momento de incentivo aos jovens para que se olhassem para si mesmos, pedissem perdão a Deus pelos seus pecados, pedissem perdão aos irmãos, à família, para recomeçar de novo, uma vida nova. E isso foi muito importante para os jovens. Interessante que essa jornada foi feita em Portugal, país da Europa,
no momento em que está tendo uma guerra na Europa. Não sei se foi uma coincidência ou se teve algum objetivo, porque o Papa falou, nossa produção separou um trecho aqui, que o Papa disse o seguinte, num dos discursos dele lá, dos pronunciamentos dele lá, não sei se eles chamam de discurso, pronunciamento, essa liturgia não... É pronunciamento. É pronunciamento mesmo. Ele disse o seguinte, o mundo navega em meio a uma tempestade e sente falta da paz. Palavras do Papa, né? Lá na jornada. Que recado ele quis dar para o mundo com essa frase, que foi bem emblemática e foi reproduzida no mundo afora? Foi. O Papa tem sido um grande mensageiro da paz. Nós podemos dizer que o Papa, na atualidade, é o maior líder que o mundo tem, porque fala com segurança, fala com coragem, questiona, e ele tem sido um mensageiro da paz. Ele tem rezado pela paz, ele tem pedido pela paz, ele tem incentivado o diálogo. Nesse momento, o mundo está vivendo cerca de 50 guerras, né? 30 delas só no continente africano. Então o Papa tem insistido muito para que a paz volte, e a paz se consegue através do diálogo, do entendimento entre as partes, não é? E o Papa tem insistido nisso, tanto na guerra da Rússia e Ucrânia, como nas outras guerras. Ele tem falado, pedido pela paz, insistido para que rezemos pela paz, porque o mundo sem paz é um mundo que nos deixa inseguros, que nos rouba a esperança, não é? Porque quando nós olhamos um país em guerra, como onde eu estava, em Moçambique, que perspectiva os jovens têm? Primeiro que tem que fugir, não é, para defender a vida. Foge por causa da violência, foge por falta de perspectivas. Então isso acaba minando a esperança, não é? E os jovens acabam sendo cooptados para a guerra. Não é? Como lá em Moçambique, quantos jovens que foram cooptados. O senhor ficou alguns anos lá, né? Fiquei cerca de 20 anos em Moçambique, no norte de Moçambique. Então, justamente no nosso estado, chamado Cabo Delgado, que lá chamamos de província, tem uma guerra que já dura 6 anos. Uma guerra que já ceifou milhares de vidas e que tem cerca de 1 milhão de deslocados. Então, só essa guerra de Cabo Delgado. Na África são 30, no mundo são 50. Então, veja que são milhões de pessoas perambulando pelo mundo, ou fugindo da violência, ou fugindo da fome, ou fugindo das guerras, né? Então, é muito triste a guerra. Na guerra, o Papa Francisco tem insistido, na guerra só há perdedor, ninguém ganha. Ninguém ganha. Tinha um bispo, inclusive, a gente que acompanhou a sua passagem por lá, através do portal de notícias 24 horas, que a gente vem noticiando, inclusive, as coisas da Diocese também. Até agradecer a ajuda que a Diocese nos dá nesse sentido. Mas o senhor esteve lá com um bispo de Moçambique, né, que a gente viu uma reportagem lá. Que mensagem ele trouxe? Como que está esse intercâmbio entre os bispos do mundo? Vocês dialogam entre si? Como é que está aí no Brasil a situação aqui na África? Está assim? Dialogamos. Como eu passei e fui alguns anos bispo em Moçambique, então conheço os bispos de lá. E conheço também o bispo que me substituiu. Eu saí de bispo de Pemba, que era onde eu estava, a diocese, e vim para cá, transferido para Cachoeiro de Itapemirim, direto para Cachoeiro. E o bispo que ficou lá, Dom Antônio Juliassi, ele continua enfrentando essa situação de guerra. Então nós temos conversado com frequência, nós damos todo o apoio. Nós temos 2 seminaristas de lá que estão estudando aqui no Brasil, e nós damos apoio. Temos 4 que estão estudando em Portugal, que eu enviei quando era bispo lá, e nesse momento agora da jornada eu pude visitá-los. Então, um compromisso que eu assumi com esse bispo de Pemba, que quando fosse a Portugal ou estando aqui no Brasil, eu ajudaria a olhar pelos seminaristas dele, né? O fato do senhor estar exercendo o bispado, né, num país africano, né? E as religiões, os africanos têm uma matiz religiosa muito diversificada, né? A católica é uma delas, mas tem as matizes de origem, né? Sim. Existe essa guerra religiosa, ela também, um conflito, uma perseguição ao europeu, né? A religião europeia que chega lá na África? Olha,
Em alguns países existe perseguição religiosa. Há poucos dias eu participei de um debate que justamente mostrava isso através de uma organização internacional, que nesse momento em cerca de 40 países há perseguição religiosa. A maior parte delas há cristãos. Se nós pegarmos um país como Paquistão, nesse momento que nós estamos falando aqui, estão queimando muitas igrejas cristãs, porque um suposto cristão teria falado alguma coisa ofensiva em relação aos muçulmanos, então eles simplesmente saíram queimando igrejas e mataram pessoas e praticam violência. Basta ter um pequeno motivo, já há essa perseguição. Na África, por exemplo, na Nigéria é uma grande perseguição aos cristãos. O Papa Francisco tem dito que nem nos primeiros séculos do cristianismo houve tantos mártires como há atualmente mártires por causa da fé cristã. Muita gente é perseguido e é morto só por causa da sua fé. Tem a perseguição pela intolerância religiosa, né, que é o caso que está em voga, que a gente está falando, e tem a perseguição política também, que está acontecendo nesse momento, talvez na Nicarágua, né? Sim. Nós temos aí bispos e padres aí sendo presos, expulsos, perseguidos pelo regime, né? É verdade. Qualquer regime que seja intolerante, qualquer regime que seja extremo, seja de direita, de esquerda, não serve, não é bom. Então, na Nicarágua, nesse momento, há uma perseguição à Igreja Católica. Nessa semana, o governo fechou a UCA, que é a Universidade Centro-Americana dos Jesuítas, uma universidade. Nem em outros conflitos mais fortes do que esse não se fecharam universidades. Então, houve a expulsão de alguns padres, muita gente perdeu a nacionalidade, que é uma coisa absurda. Um bispo que deveria ter ido com outros 220 e poucos nicaragüenses para os Estados Unidos, que foram deportados para lá e perderam a nacionalidade, o bispo não aceitou ir, então foi preso e condenado a, acho que, se não me engano, 26 anos de prisão. E esse bispo não aceita sair do país, por isso está preso. 2 padres que foram para a Jornada Mundial da Juventude, acompanhando jovens da Nicarágua, não lhes foi permitido entrar no país, agora voltando da jornada. Então, uma situação muito difícil, tensa e triste na Nicarágua. Que tem levado, inclusive, o próprio Papa a se manifestar. O Papa já se manifestou contra o regime, contra aquilo que está acontecendo com a Igreja Católica. Bom, é triste isso, mas vamos tocar nossa pauta. Dom Luiz, a Igreja Católica, ela está crescendo ou está encolhendo? Olha, a Igreja Católica está crescendo. Em alguns países ela aumenta e outros ela diminui, não é? Na Europa, por exemplo, ela tem diminuído, né? O número de padres, o número de religiosos e mesmo o número de cristãos, sobretudo em alguns países. Eu penso que em Portugal agora foi uma injeção muito forte essa jornada mundial. Mas, por exemplo, na Ásia a igreja tem crescido, tem aumentado cada vez mais. Na África ela tem crescido. Os 2 continentes onde a igreja mais cresce é Ásia e África. Na América ainda é maioria, mas tem perdido, tem diminuído os membros. No Brasil nós já fomos 80%, 90%, 70%. E agora somos cerca de 50%. Por quê? Tem surgido muitas religiões. Há uma facilidade muito grande para se iniciar uma igreja. Se você decidir hoje iniciar uma igreja, tiver meia dúzia de fiéis, você aluga uma casa, um cômodo e abre uma igreja, porque se facilita, porque há liberdade religiosa. Então há um número assim calculável de igrejas, sobretudo nos últimos anos, igrejas pentecostais que têm surgido, né, em todos os lados. Nós respeitamos as religiões, né? O catolicismo, o ensinamento da Igreja Católica nos ensina não só a respeitar as religiões, mas a ter um diálogo religioso. Nós falamos de diálogo religioso e de ecumenismo. Ecumenismo é quando se dialoga com as religiões cristãs, e diálogo religioso quando se dialoga com outras religiões não cristãs,
com os islâmicos, os muçulmanos, os budistas, não é? Aí são outras religiões. Então, o catolicismo aprova muito isso, e os documentos incentivam a dialogar, a viver em harmonia. O próprio Papa tem dado exemplo. Ele visitou, nesses 3 últimos anos, o maior líder muçulmano sunita e o maior líder muçulmano xiita, né? Tem visitado outros líderes religiosos no mundo inteiro. O documento que ele escreveu, a encíclica sobre Fratelli Tutti, que mostra exatamente que nós somos todos irmãos, temos que nos respeitar uns aos outros, independentemente da religião, da classe social, da cor da pele, nós somos todos irmãos. Para concluir, Dom Luiz, que o nosso tempo já está chegando, eu sei que o senhor tem uma agenda. Aliás, perguntar é difícil, tem quase um ano que eu estou pedindo ao padre Zé Carlos, que está ali nos bastidores nos acompanhando, amigo nosso de muito tempo, inclusive meu guru religioso, não sei se eu posso falar isso, batizou meu filho, fez meu casamento. Do padre Zé Carlos. Você falou isso para ele, né, pai? Falou, não. Já me contou. Aí, então, a gente vem tentando, mas a gente vê que a sua agenda é difícil, né? Como é que é essa coisa? É trabalhosa assim mesmo? O que o bispo faz, vamos dizer assim? Um pouquinho, senão o nosso tempo não vai. Como você disse, a nossa diocese de Cachoeira, ela abrange 27 municípios do sul capixaba. Então o bispo é aquele que é o animador de todos os católicos dessa região. Exato. Então o bispo está sempre... E para-raio também, às vezes. Também. O Papa tem dito que nós, às vezes, temos que ir à frente para mostrar o caminho. Às vezes no meio, para ver como é que está o clima, como é que as pessoas estão caminhando. E atrás, para ajudar os mais atrasados, para que eles não desanimem. Então o bispo está sempre visitando as paróquias, as comunidades. Eu iniciei no mês de março desse ano aquilo que nós chamamos de visita pastoral, que não é só ir na paróquia, na igreja central, mas é visitar todas as comunidades. Então eu vou começar agora no final dessa semana a visita à 8ª paróquia. Eu já visitei 7, são 43. Então eu fico uma semana ou 5 dias numa paróquia e visito todas as comunidades, para que as pessoas possam se aproximar, perguntar, conhecer o bispo e a gente ter um diálogo mais próximo. Diz que até todo o Papa é um bispo, né? Tem esse negócio? Porque o pessoal fala, não, para ser todo Papa é um padre. O Papa é o bispo de Roma. Né? E o bispo de Roma é sempre o Papa. Né? Todo aquele que é escolhido bispo de Roma, ele é o Papa. É aquele que nos anima na fé. É o descendente de São Pedro, né? Isso, São Pedro foi o primeiro Papa. E o Papa Francisco vem dali. São 266 Papas na história, né? Até de Pedro a Francisco. Gente, nós estamos chegando ao fim. Nosso tempo já esgotou, o diretor já fez sinal para mim ali, mas eu vou deixar com o Dom Luiz uma última reflexão, né? Para a gente encerrar esse podcast. Muito proveitoso, eu acho que a audiência vai gostar muito de acompanhar, pedindo a você que está nos acompanhando para não esquecer de fazer sua inscrição, balançar aí o sininho, né, e se inscrever aí no canal, se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar trazendo pessoas bacanas aí como o Dom Luiz, para estar aqui dialogando com todo o sul do estado, e aliás com o mundo, que a internet não tem fronteiras. Dom Luiz, você acredita realmente na transformação da sociedade, né? Esse monte de problema que a gente acabou de fomentar aqui, inclusive de guerra, tem outros, né? Através da fé cristã? Eu acredito. Um outro mundo é possível. Esse foi um slogan muito usado há anos atrás. Eu acredito que quando as pessoas aceitam dialogar, e diálogo não é falar sozinho, é também saber ouvir. Nós temos visto na sociedade um certo nervosismo, as pessoas querem ser donas da verdade e isso não ajuda em nada. É preciso a gente saber ouvir os outros, ouvir argumentos, dialogar. Eu penso que nós podemos mudar a sociedade. Temos que começar a mudar a nossa volta. Cada um pode fazer a sua parte. Não é? É possível mudar sim o mundo, mudar as relações, aceitarmos o outro que é diferente, aquilo que o Papa tem proposto. Nós somos todos irmãos e irmãs uns dos outros, ninguém é melhor do que ninguém. Então nada como
o diferente. É possível a unidade na diversidade. O mundo é muito diverso. Deus não criou ninguém igual. Nós somos todos diferentes. Precisamos nos respeitar uns aos outros e viver em harmonia. Pois é, com essas palavras de Dom Luiz, a gente vai encerrando esse podcast, né? E até a semana que vem, se Deus quiser.